As apostas online não parecem perigosas, até começarem a destruir tudo em silêncio. E é exatamente isso que a torna tão perigosa. Elas não chegam como um problema, chega como uma diversão. Existe um hábito que cabe no bolso e que funciona 24 horas por dia e promete dinheiro fácil, mas que por trás desta aparência leve está se transformando em um dos vícios que mais cresce atualmente. E enquanto muita gente ainda chama isso de entretenimento, os sinais já estão aparecendo. Dívidas acumulando, decisões impulsivas, famílias sendo impactadas sem nem entender exatamente quando tudo saiu deste controle. Porque o problema nunca foi só o dinheiro, é o que acontece depois dele. A confiança começa a quebrar, as promessas deixam de ser cumpridas e o que parecia ser algo muito simples com o jogo começa a destruir tudo ao redor. Mas quando essa linha é ultrapassada? E por que algo tão acessível consegue prender tanto? E no meio de tudo isso existe alguém que tenta manter tudo de pé, tentando organizar este caos, tentando evitar que tudo desmorone. Mas até que ponto isso realmente funciona? E quando essa tentativa começa a custar a própria paz de quem está tentando ajudar? Como esse tipo de vício se instala e por que ele é tão difícil de perceber no início? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco e enxergar este problema como ele se esconde à vista de todo mundo. E aí, mulher brava? Elisa Fernanda chegando para mais um dia de fortalecimento emocional. As apostas online não parecem perigosas, até destruírem tudo em silêncio. Elas não chegam com um cheiro, não deixam marcas no corpo e não causam escândalo imediato. Pelo contrário, elas chegam discretas, no celular, em um clique, em uma promessa de dinheiro fácil e até de diversão. Mas por trás dessa aparência inofensiva, existe um dos vícios que mais cresce hoje no Brasil. O número de plataformas de bets aumentou. O volume de transações disparou e, junto com isso, um alerta silencioso começou a aparecer. O endividamento das famílias estão sendo comprometidos, pessoas apostando mais do que podem pagar e ainda assim isso continua sendo tratado como entretenimento, como algo leve, como algo controlável. Mas aqui está uma verdade que ninguém quer encarar. Isso não é entretenimento, é um vício e talvez o mais perigoso de todos, porque ele se esconde, ele não grita, ele corrói aos poucos, em silêncio. E enquanto isso continua sendo normalizado, famílias estão quebrando, relacionamentos estão sendo destruídos, vidas estão sendo reorganizadas em função de uma compulsão. Então, deixa eu te perguntar, com toda a seriedade que esse assunto exige, quantas famílias estão quebrando enquanto isso ainda está sendo tratado como normal? O disfarce perfeito do vício. Existe algo que torna o vício em apostas online ainda mais perigoso. Ele vem disfarçado, e disfarçado de diversão, de entretenimento, de jogo, de oportunidade. E isso muda completamente a forma como ele é percebido. Porque, diferente de uma droga, ninguém se preocupa quando alguém começa a apostar. Pelo contrário, é até incentivado. E está na publicidade, está nas redes sociais, está nos times de futebol, está em todos os lugares. Existe uma normalização agressiva a respeito disso acontecendo. Uma construção social que transforma risco em algo comum. E isso cria uma falsa sensação de segurança. Mas existe um detalhe que muda tudo: a acessibilidade. Hoje, o cassino não está mais em um lugar físico, ele está no bolso. Disponível 24 horas por dia e sem limite de entrada, sem pausa, sem barreira real. E diferente de outros vícios, ele não tem sinais visíveis no início.
Já disse, não tem cheiro, não tem alteração física imediata e a pessoa continua trabalhando, continua convivendo, continua normal, mas por dentro algo já começou. E essa compulsão é o que se aproxima dos vícios químicos, porque o mecanismo é exatamente o mesmo. E o que muda é a forma como ele se apresenta. E é exatamente isso que torna tão perigoso. O mecanismo da destruição começa no cérebro. O vício em apostas não é só sobre dinheiro, é sobre o cérebro. Quando alguém aposta, o sistema de recompensa é logo ativado e a dopamina ela é liberada. E isso gera uma sensação de prazer imediata, de excitação, de expectativa. E o mais perigoso não é o ganho, é a antecipação, é o quase ganhar. E isso gera uma sensação de prazer, de excitação, de expectativa. Mas o mais perigoso não é o ganho financeiro, é a antecipação, é o quase ganhar, é essa incerteza, porque isso mantém o cérebro preso neste ciclo. Aposta, ganha, perde, tenta recuperar. E quanto mais perde, mais quer jogar. E isso é a compulsão. E neurobiologicamente funciona de forma muito semelhante a uma dependência química, acredite. O segundo mecanismo é a progressão silenciosa. Ninguém começa viciado. Começa leve, por curiosidade, por uma diversão, mas com o tempo algo muda. A frequência aumenta, o valor aumenta e o controle diminui. O que era um lazer vira um hábito. O que era um hábito vira uma necessidade. E nesse ponto, a pessoa já não aposta mais porque ela quer, ela aposta porque ela precisa, mesmo que isso esteja destruindo tudo ao seu redor. E o terceiro é o colapso financeiro. E então vem a consequência mais visível de todas: o dinheiro. O endividamento começa, primeiro pequeno, depois crescente, até sair completamente do controle. A pessoa começa a usar o dinheiro da família, começa a fazer empréstimos, esconder os gastos, criar justificativas, e isso não é uma falta de caráter, é parte do vício, porque a mente já está dominada por essa compulsão. E o mais perigoso é que sempre existe a velha crença: eu vou recuperar, mas que quase nunca recupera. Quarto é o colapso emocional dentro da sua casa, e quando a verdade começa a aparecer. O impacto não é só o financeiro, começa a ser o emocional. Tem as mentiras, promessas de parar, recaídas, quebra de confiança, a relação começa a se desgastar, e a confiança, quando é quebrada, não volta fácil. E dentro de casa, o clima muda. Tensão, discussões, desgastes constantes, porque o problema ele não para, ele se repete recorrentemente. E o quinto, o principal, o papel da mulher. E é nesse cenário, existe alguém, sim, tentando organizar todo este caos. É a mulher. Ela tenta entender, tenta ajudar, tenta controlar, mas acaba assumindo um peso que não é dela. Ela se sobrecarrega emocionalmente, ela sente culpa, vergonha, isolamento, porque muitas vezes ela não sabe nem como explicar o que está vivendo. E quando tenta sustentar tudo, vai se perdendo de si mesma. E o sexto é o ciclo da codependência. E então o ciclo se instala. Ela tenta controlar os gastos, ele esconde, ela tenta ajudar, ele promete parar, ela acredita e ele recai. E tudo recomeça. Só que pior, porque agora tem mais desgaste, mais dor, mais frustração. E nesse processo, ela começa a assumir a responsabilidade que é totalmente dele. E ela deixa de cuidar de si mesma. E isso não é apoio, isso é um aprisionamento emocional. Em casos reais que eu acompanho, mulheres descobrem essa dívida e aí ela acaba confrontando, ele nega, depois ele assume, aí promete parar e ela acredita. E por alguns dias tudo parece sob controle, mas então ela descobre de novo outra aposta, outro valor,
outra mentira. E dessa vez algo quebra. Porque não é mais sobre o dinheiro, é sobre confiança. E ela começa a perceber que está presa em um ciclo. E este ciclo não termina. E aí existe o ponto de ruptura. Até que chega este momento em que ela entende que algo muda tudo. O problema nunca foi só o dinheiro, foi emocional, foi estrutural. E nesse ponto, ela também já está esgotada, sem força, sem direção, e percebe que, se nada mudar, ela vai se afundar junto. Mas eu quero te trazer a verdade que ninguém quer encarar. Existe sim uma verdade que ela precisa ser dita. E isso, mais uma vez, não é sobre dinheiro, é sobre dependência. É sobre vícios comportamentais que podem ser tão destrutivos quanto vícios químicos. Porque eles sequestram o cérebro, distorcem a realidade e aprisionam quem está envolvido. Mas existe algo mais importante. O problema não está somente em apostar. É quem tenta sustentar tudo isso, quem tenta equilibrar esse desequilíbrio, quem tenta salvar o outro enquanto ele se perde. E aqui é que está a virada. Você não precisa sustentar este ciclo. Você não precisa carregar isso. Você não precisa se anular. Porque existe uma diferença muito clara. Ajudar é uma coisa. Se destruir tentando ajudar é completamente outra. E talvez esteja na hora de você escolher. Porque você não pode equilibrar uma vida construída na compulsão. Mas você pode reconstruir a sua vida. E talvez essa seja a pergunta mais importante agora. Você vai continuar tentando salvar alguém ou vai finalmente começar a se salvar neste processo? Bom, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional, e eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas lembre-se, você não nasceu para viver tentando salvar alguém. Você nasceu para ser brava.